E aí, queridos alunos do segundo ano, tudo bem? Eu estou voltando aqui para fazer a correção do PET 3, da segunda semana, né? De história. Para quem não conhece o canal aí, se inscreve, dá um like, deixe seus comentários, suas sugestões, tá? E eu estou um pouquinho atrasada na postagem do segundo e do terceiro ano médio, que além disso, né, eu faço outras coisas também, eu estudo, faço pós-graduação, atendo os meus alunos da escola, faço webconferência, então é muita coisa, e às vezes não dá tempo de eu fazer as coisas muito rapidamente, tá bom? Então, eu já vou aqui para a correção, nós vamos falar sobre um assunto interessante aqui, que tem a ver com o Brasil, ó, tá bom? Então vamos lá, o tema, os tratados de 1810. O que será? O que são esses tratados? Vamos ver aqui, gente. Seguindo o PET lá, fique por dentro dos conceitos. Ad valorem, né? É uma palavra em latim. O imposto ad valorem é uma expressão latina que significa conforme o valor, né? Conforme o valor. Então vamos lá, conforme o valor. E um tributo baseado em um percentual, tá? Sobre o valor de um bem móvel ou imóvel, ok? Aí lá no PET também traz a função de déficits. O que é isso? Déficit é um termo usado em economia, tá? E a administração pública, de maneira geral, se refere a um saldo negativo que o país tem. Eu estou com déficit. Eu fiz uma compra e não recebi salário. Então, eu estou com déficit para pagar as minhas contas. Estou sem dinheiro, então está faltando, tá? Estou com um saldo negativo no banco que eu utilizei a mais. Então, a mais que o banco me dá, tipo um cheque especial, que o banco te dá todo mês lá uma quantia para te salvar. Aí nessa daí você exagera, aí você fica com saldo negativo, tá bom? É mais ou menos isso. Vamos lá, gente. As primeiras décadas do século XX tem esse texto aqui, né? Então vamos lá. É o texto do PET. No final do século XVII, a agroexportação brasileira viveu um período de expansão, né? Então, agronegócio aqui, né? Exportação. A Revolução Americana, a independência do Haiti e outros conflitos abriram o mercado externo aos produtos brasileiros. O economista Celso Furtado chamou esse período de uma falsa euforia do final do período colonial. Então, e por que ele chamou dessa forma? A expansão da produção e exportação brasileira, ela estava vivendo uma realidade de curta duração. Será isso? Curta duração, né? Tão logo as guerras e conflitos se encerrassem e os países voltassem a colocar os seus produtos no mercado mundial, né? As guerras, que guerra atrapalha, né? A produção econômica de um país, né? Essa produção brasileira teria diminuído em razão do aumento da oferta e da diminuição da demanda, tá? E foi o que aconteceu com a queda das exportações. Tá? O Brasil passou a viver sérios problemas das exportações, ele parou de exportar, né? Econômicos e financeiros, os déficits, né? O saldo negativo daquela balança comercial, exportar menos e exportar mais e importar menos, né? Se acumularam, e o que obrigava o governo a contrair o quê? Novos empréstimos, que ele estava em situação difícil. Externos, tá? Empréstimos com países externos, aumentando ainda mais a dívida externa brasileira. Então, Marcela, desde esse tempo aí o Brasil já estava enrolado com dívida? Sim, ó. O Brasil ficava cada vez mais pobre e o governo arrecadava cada vez menos. As possibilidades de desenvolvimento do Brasil esbarraram no Instituto da Escravidão, né? Que a gente ainda estava com aquele processo de escravidão que impedia a ampliação do mercado interno nacional, porque estava parado mais na produção agro, dos senhores de terra, mais agrícola, né? Devido ao baixo valor, o baixo poder aquisitivo da população, porque a maioria era escrava também, né? Descendente de escravo, não tinha muito dinheiro, a elite era pequena, tá, gente?
e dificultou o desenvolvimento da indústria. Então ficou parada aquela coisa de escravidão, de agropecuária, né? de agro, de exportação, e a indústria ficou paralisada, não se implantou na indústria. Na Inglaterra, nesse momento, já estava havendo a Revolução Industrial, então já estava bem na frente, né? Então, não tinha recursos aqui, tecnologia também. Além disso, o mercado brasileiro estava abarrotado de mercadorias inglesas, mais baratas, que os ingleses estavam trazendo seus produtos para cá, e de melhor qualidade do que os símiles nacionais, os similares, né, do que as coisas que eram produzidas aqui. Então, tinha mais mercadoria de fora aqui, e a própria produção aqui estava sendo feita no Brasil estava ficando parada, porque estava vindo muita coisa de fora, tá? E de melhor qualidade, porque nós não tínhamos uma tecnologia e uma indústria já desenvolvida, tá bom? Estava parando naquele tempo ainda de escravidão, tá? De agricultura, de exportação de produtos agropecuários, tá? Dessa questão da terra. Então, vamos para frente, gente. Atividade 1. No final do século XVII, olha, a agroexportação brasileira viveu um período de expansão. Ela se expandiu, né? A questão da questão dos produtos que eram aqui, tinha o açúcar, tá? Depois mais veio o café, não estava em pleno vapor. A Revolução Americana, que aconteceu com a independência dos Estados Unidos, né? A independência do Haiti também aqui na América Central, que se tornou independente, né? Do jugo espanhol, foi a primeira colônia, né? A se tornar independente aqui na América. E outros conflitos, estava acontecendo um monte de coisa nesse período. Abriram o mercado externo aos produtos brasileiros. Por que esse período foi chamado de uma falsa, gente, euforia do final do período colonial? Bem, gente, essa frase significa que a expansão da produção e exportação brasileira estava vivendo uma realidade de curta duração. Uma coisa, eu vou explicar ali embaixo. Então, logo as guerras e conflitos se encerrassem e os países voltassem, né, quando esses turbilhões de guerras, tudo se acalmasse, os países voltassem a colocar os seus produtos no mercado mundial. Por exemplo, o Haiti era produtor de 40% do açúcar do mundo. Ele estava em conflito, tentando a sua independência. Então, quando há guerra, a produção cai bastante, né? Então, o Brasil estava aproveitando esse período aí para poder o quê? Vender muito mais produtos, né? Então, esses países voltassem a colocar os seus produtos no mercado mundial, a produção brasileira teria diminuído em razão do aumento da oferta. Então, ia começar a ter mais oferta, que esses países iam sair das brigas lá, e diminuição da demanda aqui do Brasil, dos produtos que o Brasil estava tendo. Ele estava aproveitando que o pessoal estava brigando. Quando o pessoal está brigando, ou está em revolução, ou está nesses processos de guerra, eles param de produzir na quantidade que produziam antes. Então, o Brasil aproveitou esse momento. Então, foi, para o autor aí do texto, foi uma falsa euforia do final do período colonial. Então, só para explicar aqui, na história ela tem momentos de curta, de média e de longa duração na historiografia. Então, um acontecimento de curta duração, gente, de curta duração, é aquele que chega imediatamente ao conhecimento das pessoas. Por exemplo, um jogo de futebol, o lançamento de um livro, tá? Uma greve, tá acontecendo ali naquele momento, a inauguração de uma obra pública. Então, quando essa inauguração de uma obra pública ela já ficasse, por exemplo, como que a gente pode dizer? De média duração. Você pode dizer assim, a época dos anos 80, no meu caso, né? Os eventos acontecendo na época de 80, a música da década de 80 é um fenômeno de média duração. E os de longa duração já são aquelas coisas lá antigas, da Grécia, de Roma. Tá? Então, curta duração é o que acontece mais no momento aqui, o que estava acontecendo naquele momento. Tá? Então, vamos lá, gente. Os tratados de 1810. Ó. Em 1810, aqui,
Dom João VI já estava no Brasil, chegou em 1808. Portugal assinou com a Inglaterra, eu sempre falo que Portugal e Inglaterra sempre foram juntinhos, tá? 2 tratados, um de comércio e navegação e outro de aliança e amizade. Que amizade, hein? Que atenderam aos interesses comerciais, ó, gente, dos ingleses em relação ao mercado brasileiro. As cláusulas, tá sem acento aí, tá, gente? Mais importantes dos tratados foram a definição de uma taxa de alfandegária, né, de produtos, né, para os produtos ingleses, é uma taxa de 15%, menor do que a relativa aos produtos portugueses, de 16%, e os produtos de outras nações estrangeiras, 24%. Olha só que legal, né, esse tratado aí. Então, a Inglaterra podia vender os produtos dela com imposto menor. O próprio Portugal, que era, né, que é a metrópole, ele tinha que vender os produtos dele mais caro que a Inglaterra, então ia ficar para trás. Os outros países também iam vender a 24%. Quem que ia comprar dos países de fora? Sendo que a Inglaterra vendia, né, os produtos com menos imposto, mais barato. Então, a Inglaterra ia trazer produtos mais baratos, então todo mundo ia comprar, até mais barato que Portugal. Aí, a liberação do porto de Santa Catarina para os navios ingleses, olha, tendo em vista facilitar o comércio da Inglaterra com a América Espanhola, que a Inglaterra estava em plena expansão da Revolução Industrial, então ela precisava de matérias-primas, tá, gente? Na conjuntura de suas lutas de independência. A garantia de imunidade aos súditos ingleses, que poderiam ser julgados pela justiça inglesa nos domínios portugueses. Então, se ele fizesse alguma coisa aqui errada, ele não ia ser julgado pela justiça do Brasil, né, da colônia de Portugal. Ele ia ser julgado pela justiça lá do país dele, tá? As discussões sobre a gradual abolição do tráfico negreiro, porque a Inglaterra queria, né, que a abolição do tráfico negreiro que fosse feita gradativamente, que o Brasil ainda implementava esse sistema. O tráfico negreiro só, né, com a lei Eusébio de Queiroz, 1850, já proíbe o tráfico de escravos, mas ela só vai acabar mesmo, a abolição só vai acontecer mesmo em 1888, tá? Com a assinatura da princesa Isabel. Então, esse processo ainda continuou. Nós estamos em 1810, 40 anos depois foi ter a lei Eusébio de Queiroz para poder proibir, tá, o tráfico de escravos aqui vindo para o Brasil. Então, a Inglaterra queria que esse tráfico fosse abolido. E como resultado do Tratado de Comércio e Navegação, gente, multiplicaram-se as firmas inglesas aqui, olha que legal, por todo o Brasil. A Inglaterra tomou conta, né? E a entrada de todo tipo de mercadoria, fossem ou não adequadas ao nosso clima, estavam nem aí, trazia tudo que estava encalhado lá, aos hábitos e aos costumes dos brasileiros, ok? Então, esses foram os tratados de 1810, tá? Que Portugal fez com a Inglaterra. Então, os tratados de 1810, 2, continua o texto do PET. A movimentação comercial que crescera com a abertura dos portos, Dom João VI, quando chegou aqui, ele abriu os portos para as nações amigas, né? Intensificou-se ainda mais com a assinatura desses tratados. Então, isso foi benéfico para quem? Essa abertura dos portos aí foi muito bom para a Inglaterra, né? Em 1805, quando a colônia ainda estava submetida ao pretenso monopólio metropolitano, então em 1805, o Brasil ainda estava muito sob o jugo sólido do pacto colonial, que a gente já conversou com isso, era uma prática mercantilista que o Brasil só podia comercializar com a metrópole, Portugal, né? Então, quando a colônia ainda estava nesse monopólio aí, ó, metropolitano, tá, gente? Havia entrado no Porto do Rio de Janeiro 810 navios. Em 1806, somente 642 embarcações já portaram por lá. Porém, em 1810, com esse tratado aí que eles assinaram com a Inglaterra, gente, 1.214 navios de várias nacionalidades, mas principalmente quem? Ingleses, Marcelo.
chegaram a esse porto. Nele eram desembarcadas mercadorias de todos os tipos, gente. Os tratados de 1810, responsáveis pela redução das taxas alfandegárias, porque a Inglaterra pagava 15%, né, gente? Pagas pelas mercadorias inglesas, permitiram o quê? Uma inundação por todo o tipo de produtos que eles trouxeram para cá, em razão do represamento de mercadorias provocadas pelo bloqueio napoleônico. Marcelo, o que é isso? A Inglaterra estava impedida de comercializar com as nações europeias devido ao bloqueio continental que o Napoleão impôs sobre ela. Então, ela tinha produtos, mas não estava podendo comercializar. O Napoleão dominou várias nações, né? E ele proibia o comércio com a Inglaterra. E a França sempre foi, muito complicada com relação à Inglaterra. Sempre brigaram muito, né? Dois países que sempre brigaram muito, teve a Guerra dos 100 Anos, enfim. Então, Napoleão falou, não pode comercializar com a Inglaterra. A Inglaterra pensou assim, bem, como é que eu vou fazer para desovar, né, esses produtos aqui? Aí ele propôs esse tratado com Portugal, que era assim, aceitava, né, tudo da Inglaterra, tinha impactos, né, econômicos. Então, ela estava bloqueada lá por Napoleão, falou assim, eu vou jogar esses produtos todos no Brasil, né? E esse viajante que chama John Mauer, em seu livro Viagens pelo Interior do Brasil, que tinha muitos viajantes que vinham para o Brasil e escreviam livros, né? As belezas que eles viam, tudo que eles podiam observar no Brasil, eles escreviam, né? As cartas dos viajantes. Ele ironizou, né, riu da desorganização e a inutilidade da grande maioria dos produtos ingleses aqui, enviados para o Brasil. Então, vamos ver quais produtos que a Inglaterra jogou aqui. Ferragens e pregos, peixe salgado, montanhas de queijo, gente, muito queijo. A população era pobre, né? Chapéus, caixas de vidro, cerâmica, cordoalha, cerveja engarrafada e em barris, tintas, gomas, resinas, alcatrão, espartilhos, aquelas coisas que as mulheres europeias usavam. Vocês lembram que a cintura delas eram todas finas, assim, os espartilhos? Então, aqui, quem é que ia estar usando muito isso? Só mais a corte europeia, né? A corte portuguesa, né? Caixões mortuários, celas e mesmo patins, gente, patins para gelo. Aí vocês imaginam, patins para gelo, Marcela, aqui não tem nem neve, aqui não neva. Então, elas são produtos que não eram necessários, mas ela estava jogando tudo aqui, vendendo tudo para cá, tá? Então tá, os tratados de 1810, continua o texto. Esses dois tratados, um de amizade, olha que amizade e aliança, né? E o outro de comércio e navegação, além do estabelecimento de relações postais entre os domínios de Portugal e da Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, apresentavam cláusula de reciprocidade, né? Contudo, essa reciprocidade, o que é reciprocidade? Eu dou uma coisa, você me retorna outra. A reciprocidade é assim, eu faço por você e você faz por mim, tá? Essa faço por você, você faz por mim, nesse caso aí não atingiu os produtos coloniais como o café e o açúcar, né? Que também eram produzidos em colônias inglesas, taxados, respectivamente em 300% e 180%. Olha, apesar de permitir a entrada na Inglaterra de algodão e pau de tinturaria, que a gente tinha muito aqui, necessário para as manufaturas lá da Inglaterra, a cláusula de reciprocidade, tipo assim, o Brasil deixava eles entrar, mas assim, com os produtos deles, e tinha essa reciprocidade. Mas a gente vende lá também na Inglaterra. Então, vendia aqui, por exemplo, algodão, paus de tinturaria lá. Essa cláusula não foi suficiente para manter uma balança comercial favorável aqui no Brasil, sobre o jugo de Portugal. Os tratados de 1810 foram ratificados pelo de 1827, que prolongou até 1844, mantendo a tarifa de 15% dos produtos ingleses aqui
Então, olha o tempo, olha como a Inglaterra ganhou dinheiro aqui. Os tratados comerciais assinados com a Inglaterra cuidaram de reduzir o quê, gente? Reduziu a base manufatureira nossa produção de manufatura nossa, tá? Que surgiram na América Portuguesa ao inundar o mercado brasileiro com produtos do quê? Britânicos. Então prejudicou muito o Brasil nesse sentido, porque parou, porque era a Inglaterra que dominava tudo. E na realidade, o que a Inglaterra deu em troca, né? Por exemplo, entrada, comprava algodão e pau de tinturaria da gente, ué, né? Necessário para as manufaturas britânicas lá das máquinas. Então, foi totalmente desfavorável para a gente. Quem ganhou, quem se deu muito bem nesses tratados aí foi a Inglaterra, tá, gente? Bem, os tratados de Portugal e Inglaterra. Eu só trouxe esses dois, assim, porque para vocês verem que eles já têm, Portugal e Inglaterra já têm uma relação, tá? De tempos. Então, ó, Brasil colônia, né? Então teve o Tratado de Methuen, conhecido, foi um acordo comercial, tá, gente? Entre a Inglaterra, estabelecido no dia 27, né? De dezembro, ó, já de 1703, portanto, né? Século XVIII, né? Entre Portugal e Inglaterra, isso foi também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. Então, os portugueses se comprometiam a consumir os tecidos que a Inglaterra estava fabricando e os ingleses a consumir os vinhos de Portugal, tá? Então, você ia... O que é mais vantajoso aí, né? Nesse momento aí? Seriam os tecidos ou ficar bebendo vinho o dia inteiro, né? Então, nós consumimos muito mais coisas dela, né? E ela ficava com os vinhos aqui de Portugal, tá? Esse é o Tratado de Panos e Vinhos. Os tratados de 1810, o Tratado de Navegação e Comércio, produtos ingleses pagavam 15% e produtos portugueses pagavam 16%. E as nações estrangeiras pagavam 24%. Tratado de Aliança e Amizade, o Dom João permitiu reduzir e abolir o tráfico de escravos, dava liberdade religiosa, os ingleses podiam, né, exercer a religião deles, que na época era anglicana, né, de Henrique VIII, proibiu a Inquisição, proibia a Inquisição aqui no Brasil, para não haver a Inquisição que era usada lá no período da Idade Média, de queimar as pessoas, né, e dava direito aos ingleses de retirarem madeira das matas brasileiras. Eita, foi muito bom para a Inglaterra isso, olha. Dom João VI é muito bonzinho, né? Foi muito bonzinho com a Inglaterra. Bem, as atividades, gente, a partir da leitura desses textos aí, e acima dos conhecimentos, você teria que responder quais as consequências dos dois tratados, um de amizade e aliança, outro de comércio e navegação, tiveram para Portugal, gente. Bem, ali no texto mesmo, a gente pode falar que os tratados comerciais, né, estabelecidos, né, assinados com a Inglaterra, cuidaram de reduzir o quê, gente? A base manufatureira. Então, e surgiu na América Portuguesa. Pegou a gente aí, viu? Ao inundar o mercado de quê? Brasileiro com produtos britânicos. Então, vantagem apenas para a Inglaterra, inundou aqui a gente aqui e atrapalhou a nossa indústria manufatureira, o que a gente estava fazendo para vender, então a gente ficou só recebendo produto estrangeiro. Cite as consequências para o Brasil da assinatura dos tratados de 1810 para o Brasil. Põe, está lá no texto também, como resultado do Tratado do Comércio e Navegação, multiplicaram suas firmas inglesas aqui por todo o Brasil. E a entrada de todo tipo de mercadoria, gente, fossem ou não adequadas ao clima, aos hábitos e aos costumes dos brasileiros, que é aquele exemplo lá, caixões, patins, né? Cerveja engarrafada, barril de cerveja. Então, não necessitava, de repente, nesse momento, principalmente de patim, né, gente? Não precisa de patim aqui. Ah, mas eu já andei de patim, mas beleza, mas do gelo, né? Na pista de gelo,
É complicado. Então tá, gente, foram os tratados de 1810, as relações da Inglaterra com Portugal. Portugal sempre foi prejudicado aí. E nesses processos aí, nós também, enquanto Brasil, demoramos a nos desenvolver. Ficamos mais naquele sistema colonial, tá? Por isso que a indústria demorou a ser feita, a ter uma estabilidade, só vamos conseguir mais lá na frente isso, por causa desses atrasos e essa riqueza que muito estrangeiro veio pegar daqui e que continua até hoje, tirando as nossas riquezas, os políticos entregando de mão beijada tudo que a gente tem, tá? Então não desista em dias ruins, lute pelos seus sonhos, tá? Lute pelo que você quer fazer. Uma força aí, espero para quem chegou até o final do vídeo, dê um like, diga se gostou, se compreendeu, tá? E o assunto tá todo no pet. Um grande beijo para vocês, eu vou fechando a minha tela aqui para me despedir. Gente, foco e força, tá bom? Não desistam. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau!